Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Botafogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo hoje vai ser no Lincoln Financial Field em Filadélfia. Vai passar às 13 horas na Globo, Sport TV e Cazé TV. O árbitro da partida é o François Letexier. Os assistentes Cyril Mounier e Mehdi Ramone e no VAR Jérôme Brissard, todos são franceses. Vai ser a primeira vez desse quarteto apitando qualquer jogo nosso. O Botafogo chega pro jogo de hoje com moral, eles se classificaram em segundo num grupo com 2 europeus, basicamente chamaram de grupo da morte. Ninguém, nem mesmo o Textor, nem a mãe dos jogadores, ninguém apostaria nessa vaga. Mas a goleada absurda do PSG em cima do Atlético de Madrid, mais a vitória sofrida do Botafogo contra o Seattle Sounders e a improvável vitória sobre o PSG, que estava de salto alto, descompromissado, acabou dando essa chance para eles, criou essa oportunidade, e apesar da derrota para o Atlético de Madrid foi 1-0 muito barato, eles estão sendo tratados pela imprensa e por muitos torcedores do Palmeiras como favoritos para essa partida, como se tivessem praticado um futebol bonito e vistoso na fase de grupos, o que não foi o caso. Nos 3 jogos eles tiveram muito mais sorte que juízo, tanto para vencer um time que é nível cariocão, quanto na vitória sobre o PSG, que arrancaria a lágrima do Celso Roth. Tudo bem, não dá pra gente tirar os méritos, eles se defenderam muito bem, mas foi aquele ônibus na frente da defesa e pronto, né? E para completar, o placar mínimo, que foi um amasso do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid poderia ter ganho de muito mais, conseguiu fazer um gol no finalzinho, deu 1 milhão de chutes a gol, então assim, eles não foi um futebol vistoso, eles ganharam 2 jogos ali, mas todos os jogos contaram com muita sorte. E apesar disso, eles contam com um retrospecto favorável recente contra o Palmeiras, tentam trazer isso para o jogo de hoje, para suprir a perda do Gregório, que está suspenso, e o Renato Paiva vai escalar o Cuiabano na ponta, vai fazer uma dobra de laterais no melhor estilo Cuca, Felipão, Abel Ferreira, aquilo que o palmeirense abomina, mas é capaz de hoje elogiar. Os desfalques são o Gregory, que eu já citei que está suspenso, o Bastos, que está com lesão no joelho esquerdo, e o Matheus Martins, que está em recuperação de uma lesão muscular na coxa. Os pendurados são Barbosa, Joaquim Correia e Cuiabano. Eles vêm provavelmente num 4-3-3 com John, Vitinho, Jair ou Caio Fernando. Jair que foi poupado porque está com sobrecarga muscular. Barbosa e Alex Telles. Alan e Marlon Freitas, Arthur Savarino e Cuiabano e Igor Jesus. Na lei do ex temos Danilo Barbosa, o Arthur, que era da nossa base, e o Arthur Cabral, de uma perna mais curta que a outra. Já o Palmeiras, mesmo invicto, chega sob uma forte desconfiança da torcida, que mesmo após o empate por 2-2 contra a Inter Miami, que poderíamos ter virado até no final do jogo, a torcida passou a tratar os outros jogos como irrelevantes. Afinal, nenhum time é bom quando a gente consegue um retrospecto favorável. A nossa torcida faz um papel muito parecido com o da imprensa, já virou o pior Porto da história, o Al-Ahly é um time fraquíssimo. E fora esse jogo, como é que poderia o Palmeiras ter problemas para marcar o Messi, o Suárez? Isso é muito absurdo, né? São 2 jogadores muito abaixo da média, são 2 jogadores sem qualidade nenhuma. Então nenhum time vai ter nenhum perigo contra eles, né? E é nítido que o Palmeiras jogou muito abaixo do que deveria, mas estão tentando atribuir todos os problemas à escalação do Rios e Evangelista no meio campo, a falta de um 5-5 mesmo ali jogando, que o Abel, na tentativa de apagar o incêndio, já fez meia-culpa e afirmou que errou na escalação. No entanto, eu acredito que o Emi Martínez passou de titular a não ser nem escalado, nem nessa necessidade, por desgaste. A comissão deve ter detectado que ele está perto do limite, ele já vinha de uma temporada, agora seria o período de férias dele, assim como está acontecendo com os europeus, que claramente estão sentindo muita dificuldade no torneio por esse motivo, pelo desgaste físico de fim de temporada, por estar muito calor. Aí fala, mas eles fizeram menos jogos. Mas é diferente quando você faz um planejamento, é óbvio que no final da temporada os jogadores estão no limite, independente dos jogos. A gente está chegando no nosso ápice físico agora, vamos chegar daqui a um mês provavelmente. Só que eles estão no final, então já está na parte da decadência. E eles estão sentindo muitas dificuldades. E eu acredito que o Emi está passando por isso também, como, por exemplo, passou também o Felipe Anderson, como todos os jogadores que vêm de fora, que vêm do calendário europeu para cá. E também não foi isso que fez o Murilo estar fora de posição no contra-ataque do primeiro gol, não foi isso que fez o Piquerez errar todos os cruzamentos, o Flaco não dominar uma bola, o Rios e o Evangelista perderem todas as divididas, o Veiga errar absolutamente tudo. Estão falando assim, tinha que jogar o Maurício. Quando o Maurício jogou, ele foi péssimo no primeiro jogo, queriam que o Maurício saísse. Quando joga eu jogo o Flaco, querem o Vitor Roque. Quando joga o Vitor Roque, pedem o Flaco. Então também, a gente sempre quer o que não está em campo, né? Isso é uma questão muito visível nos nossos comentários. Como de costume, a culpa recai sempre sobre os mesmos.
O Estevão, que assim como aconteceu com o Endrick, Gabriel Jesus e muitos outros da base, já não presta mais, só joga contra time pequeno. Aí quando sai, a torcida volta a apoiar e falar que o cara é bom, mas quando tá aqui, já passa a ser o jogador de time de jogo pequeno, que não faz gols e tudo mais, que atrapalha o time. Aí ele deu uma declaração completamente normal após a partida, um garoto de 17 para 18 anos, e aí fizeram estardalhaço, como se ele estivesse desrespeitando o Palmeiras. Fora, Estevão. Também já estão culpando o Marcos Rocha pelo segundo gol. Mesmo o Soares passando por 3 jogadores ali no meio campo, ele não era o jogador mais próximo que tinha que fazer cobertura, ele estava fazendo a cobertura do cara que estava indo pela lateral. Tinha um zagueiro mais perto que também não foi dar o combate porque ele estava ali na cobertura para o cara que ia entrar livre dentro da área. Então, estão querendo arrumar outros culpados. Não, não foi nenhum dos 3 que foi driblado pelo Soares. O culpado é quem não estava no lance. E é claro, não menos importante, o Abel Ferreira, que apenas os palmeirenses acham ele ruim, apenas os palmeirenses querem a saída. Todos os times... A gente tá virando chacota para as outras torcidas porque ninguém consegue entender essa raiva que o palmeirense tá do time e do Abel Ferreira com o que a gente vem conquistando nos últimos anos. Nós fomos para esse jogo com muitos ali achando que seria fácil, muitos pendurados também tirando o pé por medo de ficar fora das oitavas. Afinal, o empate servia para passar em primeiro, foi o que aconteceu. Palmeiras não foi bem como deveria, mais uma vez tivemos problemas na conclusão das jogadas, isso me preocupa muito mais do que o resultado. Essa é a tônica do time nos últimos anos, uma imensa dificuldade para fazer o gol, mesmo sendo um dos times que mais cria chance no mundo. A gente continua sofrendo poucos gols, mas a gente tem uma dificuldade para concluir a jogada. Parece que a gente sempre escolhe a jogada errada no final. Nesse Mundial mesmo, a gente fez 4 gols e sofremos 2, sendo que foram 2 jogos de baliza zero. Dos 38 jogos do ano, a gente chegou a 20 sem sofrer gols, então a gente tem um time sólido. O problema é que se a gente somar os 3 jogos, a gente deu 51 chutes a gol, foram 17 contra o Porto, 11 contra o Al-Ahly, 23 contra o Inter Miami, e só foram 13 no gol mesmo. 5 contra o Porto, 1 contra o Al-Ahly e 7 contra o Inter Miami. Ou seja, dos nossos 51 chutes, apenas 13 foram no alvo. Isso dá cerca de 25%, e desses 13, 4 entraram no gol. Aí isso dá cerca de 31%. A nossa conversão dos chutes que vão no alvo é boa. 31% é uma média boa, entre 30% e 40%. Mas a gente desperdiça muitas chances com escolha errada, seja chutando de qualquer jeito, aquela mania de querer fazer o golaço buscando o ângulo e não só acertar o gol em si, que pode ocasionar um rebote. A gente tem essa mania. Mas assim, se o Palmeiras entrar com a postura que entrou contra o Porto, a gente passa hoje, a gente pode chegar ainda mais longe nesse campeonato. Dificilmente a gente vai ser batido fácil no Brasil no retorno, mas se for com a postura contra o Inter Miami ou nos últimos jogos contra o Botafogo, que a gente respeitou mais do que eles merecem, hoje a gente pega o avião de volta pro Brasil. E não tem outra hipótese. Bom, a gente tem o desfalque do Murilo, que tá lesionado. Pendurados são Gustavo Gomes, Giai, Richard Rios, Piquerez, Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira. Ou seja, nós temos 6 jogadores aí que estão pendurados e isso é bem preocupante. Provavelmente a gente vem no 3-5-2 com Everton, Giai ou Rocha, Gustavo Gomes e Fux ou Mikael, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício, Estevão e Piquerez, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. O nosso retrospecto contra o Bairro é positivo, eles são nossos fregueses. No geral são 130 jogos com 51 vitórias, 40 empates e 39 derrotas. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na estreia no Brasileirão desse ano, que foi 0-0 no Allianz. O Palmeiras tenta por fim a uma sequência de 5 jogos sem vitória contra o Botafogo, desde a nossa vitória de virada por 4-3 no Engenhão, em novembro de 23, que a gente acabou sendo o jogo marcante para o nosso título. A gente teve 3 derrotas e 2 empates. Uma dessas derrotas, inclusive, foi determinante na nossa eliminação precoce da Libertadores do ano passado. Porém, eles são nossos fregueses, como eu falei. Desde a época áurea de Garrincha e tudo, eles não venciam a gente. Nos 15 jogos anteriores a essa sequência, por exemplo, foram 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, eles não são de vencer o Palmeiras, é a gente que agora tá entrando com medo, com mais respeito do que eles merecem. O Palmeiras tem que jogar como sempre jogou contra eles, como sempre tratou eles, como eles são. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra os clubes brasileiros atuando fora do país. São 5 jogos com 2 vitórias sobre o Botafogo, 1-0 no amistoso de 62 em Lima, no Peru, e 2-1 na semi do torneio Cidade de Florença em 63 na Itália. Uma sobre o São Paulo, 2-1 na semi do troféu Ramon de Carranza em 93, em Cádiz, na Espanha. E 2 sobre o Flamengo, foi um 2-0 em 97 pelo troféu Naranja, em Valência, na Espanha. E 2-1 na final da Libertadores de 2021, que foi em Montevideo, no Uruguai. Contra o Botafogo ainda houve outros 2 confrontos em campo neutro, ambos em Minas Gerais, foi 0-0 pelo torneio quadrangular de Belo Horizonte, em 55. E uma vitória deles por 2-1 no torneio pentagonal de Belo Horizonte, de 66. O Botafogo é o segundo time brasileiro que o Palmeiras enfrenta no Mundial.
O primeiro e único até hoje foi o Vasco pelas semis do Mundial de 51. Foi uma vitória por 2-1 no primeiro jogo, com gols de Richard e Liminha, e o empate 0-0 no segundo, ambos no Maracanã. Algumas curiosidades: a Filadélfia será a oitava cidade que o Palmeiras vai entrar em campo em jogos mundiais. As 7 anteriores foram São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, no Japão, Doha, no Catar, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Nova Jersey, nos Estados Unidos, e Miami, nos Estados Unidos. Será a sexta cidade dos Estados Unidos a receber um jogo nosso. As anteriores foram Boston, Miami, Chicago, Orlando e Nova Jersey. O Palmeiras venceu 16 dos últimos 21 jogos que disputou, somando todas as competições. A gente perdeu apenas 3 e empatou 2. Entre todos os times da primeira divisão do Brasileirão, a gente, somando todas as competições, a gente tem o segundo melhor aproveitamento de pontos na temporada, são 71,05%. Só estamos atrás do Flamengo, que tem 73,68%. O Palmeiras de 2025, inclusive, tem a sexta melhor defesa da história do clube, a média de 0,65 gols por jogo atrás só de 2018, 76, 73, 89 e 72. A comissão técnica portuguesa disputou o 59º duelo eliminatório valendo uma taça no comando do Palmeiras. São 58 até agora, com 39 classificações ou títulos, 4 empates e 15 eliminações ou vice-campeonatos. E Abel Ferreira está a um jogo de superar a Aventura Cambô e se isolar no topo da lista de treinadores com mais partidas de mundiais pelo Palmeiras. Ele soma 7 ao lado do técnico que foi campeão em 51. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários seus palpites, como escalariam o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem sua curtida, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!